Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read Books. Hoje eu tô aqui para gravar para vocês o vídeo de leituras do mês de setembro. Eu consegui ler bastante coisa, então vamos ao vídeo sem mais delongas. O primeiro livro que eu li no mês de setembro foi o Prince of Thorns, do escritor Mark Lawrence. Eu já estava para ler esse livro há muito tempo e eu gostei bastante dessa leitura. Eu nunca tinha lido nada medieval e nessa temática aqui desse livro, mas eu gostei bastante. Aqui a gente vai acompanhar a história do York, se eu não me engano. Ele é um adolescente de 14 anos, eu acho que é essa a idade dele mais ou menos. E no passado ele viu, na verdade, a mãe dele morrer, o irmão mais novo dele também foram todos assassinados. E tentaram matar ele também, jogaram ele numa moita de roseira brava, só que ele acabou sobrevivendo e ele foi resgatado, levado para o reino. Chegando lá ele vai descobrir que o pai dele fez uns acordos aí, por isso que a mãe dele acabou morrendo. E a gente vai acompanhar basicamente a história do York, o passado dele, ele tendo algumas lembranças, né, sobre a mãe dele, sobre o irmão dele, e a aventura que ele está vivendo atualmente, porque após ele ser resgatado, ele passa algum tempo no castelo junto com o pai, com os mestres lá do castelo, só que depois de um tempo que ele tá lá, ele acaba fugindo, e ele vai viver com um bando de bandidos lá, uns criminosos, e esses criminosos, juntamente com o York, eles vão saquear várias cidades e vão atacar vários vilarejos. E é basicamente essa história que a gente vai acompanhar aqui nesse primeiro livro. É uma trilogia e eu tô bem ansioso para continuar. Eu confesso que foi um pouco difícil entrar na história para mim, até porque eu não sou muito acostumado com esse gênero. E aqui a linguagem é um pouco diferente, a escrita acaba sendo um pouco diferente também. Mas eu gostei bastante e eu dei 4 estrelas para esse livro e eu super recomendo a leitura. Tô muito ansioso para ler logo o resto da trilogia. O outro livro que eu li no mês de setembro foi Lonely, do Andrew Michael Hurley. Esse aqui foi uma decepção, infelizmente. Eu estava com as expectativas bem altas, só que ele foi bem fraquinho. Aqui a gente vai acompanhar a história de um garoto que normalmente ele e a família dele vão passar as férias, o feriado de Páscoa numa cidadezinha bem distante lá, mais pro interior. E eles chamam esse lugar de Lonely por conta do mar e do clima que tem lá. Eles acabam chamando esse lugar de Lonely. E a família deles vai junto com um grupo da igreja onde eles participam. Aqui a gente vai ter uma temática bem religiosa, se você não sabe disso, que nem eu não sabia. A gente vai ter uma temática muito religiosa dentro desse livro. A religião é o foco da história, só que eu não gostei de muitas coisas que tem aqui. Primeiro, a construção dos personagens eu achei que foi bem fraco. Eu não consegui ver desenvolvimento em nenhum dos personagens. Eu também achei a história arrastada, foi uma história muito difícil de engolir, então acabou atrapalhando muito a minha leitura. Aqui a gente vai ter a mãe do nosso protagonista, que ela é super fanática e ela é acostumada com um padre, só que esse padre morre e chega um padre novo lá na igreja deles e ela recusa esse padre de todas as formas possíveis. Tudo que ele vai fazer, ela fica falando, o padre de antes não fazia dessa forma. E aí ela fica jogando essas piadinhas pro padre novo, e isso deixa a história muito chata, pra mim foi muito irritante isso. E fora que o irmão do nosso protagonista também tem um problema, eu acho que ele é mudo, se eu não me engano. Então eles vão pra esse Lonely pra buscar a cura desse menino, só que ele é mais velho que o nosso protagonista, e mesmo assim o protagonista tem que ficar cuidando dele, ele parece que ele é mudo, mas parece que ele deve ter algum tipo de problema mental também, porque ele não pode fazer nada sozinho, que a mãe dele já quer que o outro esteja perto e tudo mais. Então foi uma leitura bem difícil pra mim, eu não gostei da experiência, eu não gostei do livro. Apesar dessa edição estar bem bonita, eu não gostei da história, e eu dei 2 estrelas pra esse livro e infelizmente me decepcionou bastante. Próximo livro que eu li, na verdade, foi pro projeto Lendo as Crônicas de Nárnia, e foi a segunda crônica, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu já fiz a resenha dessa segunda crônica aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Então confiram lá para vocês saberem mais o que eu achei e tudo mais. E eu dei 4 estrelas para essa segunda crônica. Outro livro que eu li esse mês foi Psicose, do Robert Bloch. Esse livro aqui foi escolhido por vocês no projeto Qual Livro Devo Ler. Eu adorei ter lido esse livro, eu adorei a leitura,
porque, apesar de eu já ter assistido o filme, aqui no livro a gente tem alguns detalhes, a gente tem alguns outros acontecimentos que no filme não é tão bem explicado, e lendo o livro você consegue compreender tudo direitinho, então eu adorei essa leitura, eu dei 5 estrelas. Eu já fiz a resenha para esse livro aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E é isso, 5 estrelas e eu super recomendo de verdade, gente. Esse livro aqui é muito bom. Agora que a gente tá no mês do horror, é uma boa pedida esse livro aqui. Próximo livro que eu li também me decepcionou um pouco, que foi Androides Não Choram, do Mauro Giudice. Esse aqui é um livro de um autor nacional. Aqui a gente vai acompanhar a história da Terra num futuro onde os seres humanos já não existem mais e toda a Terra é povoada por androides. Na verdade, os androides, eles acharam uma forma de viajar para outros planetas e povoar esses planetas também. Então eles não vivem necessariamente aqui na Terra, mas eles conseguem vir da Terra, e vir para a Terra e sair da Terra, enfim, quando eles quiserem, porque a tecnologia aqui nesse livro é muito avançada, eles já conseguiram criar teletransporte, eles conseguem se curar e tudo mais, então a tecnologia está bem avançada. Eu gostei bastante dessa parte do livro, porque aqui a gente vai ter toda uma construção de um mundo diferente, numa visão diferente, só que eu não gostei muito do jeito que a história foi abordada e também foi uma surpresa para mim o que esse livro traz. Porque apesar desse título, a história vai contar basicamente sobre religião, sobre a existência de Deus, sobre crer ou não crer na existência de Deus. Aqui a gente vai ter a história dos androides que, após toda a raça humana ser destruída pelo um dilúvio, eles assumiram o controle e eles são os seres agora que dominam os planetas. E eles querem destruir toda a filosofia humana, porque alguns androides conseguiram salvar algumas coisas, só que um grupo muito grande de androides quer destruir, porque eles acham que essa filosofia pode contaminar e pode mudar a mente dos androides. Então eles vão meio que entrar numa guerra ali para saber se eles vão destruir ou não vão destruir. E a gente vai ter muitas reviravoltas aqui nesse livro, só que a temática da religião, eu acho que nesse livro não se encaixou muito bem com a história que o autor quis contar. Eu também não gostei muito dos personagens que foram construídos aqui, não gostei do rumo que a história tomou, eu acabei me decepcionando bastante, mas para mim a maior decepção foi os erros de português. Aqui a gente tem muito erro de português, muito mesmo, de coisas simples e de coisas também mais complexas. Conjugação verbal, gente, tem erro, nós foi aqui, tá escrito, e isso é bem ruim para um livro, ainda mais se tratando de literatura nacional, então me decepcionou bastante. Além do que, a escrita desse livro é muito difícil, é uma escrita muito confusa, muito rebuscada também. A gente vai ter palavras aqui muito difíceis e que a gente não utiliza no dia a dia, então fica bem difícil a compreensão. Além dessas palavras, a gente ainda vai ter os erros, né, que eu falei, então vai dificultar bastante a leitura desse livro. Eu acabei dando 2 estrelas e eu não sei se eu recomendo para todo mundo. Para quem gosta de ficção científica, talvez seja uma boa, mas já fique ciente que o foco não é a ficção aqui no livro, é mais sobre religião do que qualquer outra coisa. Então fica a dica aí. O próximo livro que eu li, eu não tenho ele físico aqui, porque eu li ele no celular, que foi Pax, eu não lembro o nome da escritora agora, mas enfim, também foi uma leitura muito boa, eu gostei bastante desse livro. A gente vai acompanhar a história do Pax e do Peter. O Peter é um garoto de 12 anos, se eu não me engano. Ele tem que ir morar com o avô, porque o pai se alistou pra guerra que tá tendo ali, tá rolando uma guerra, e o Peter vai morar com o avô, só que na casa do avô ele não pode levar nenhum animal, e ele tem uma raposa de estimação chamada Pax. Então, no meio do caminho da casa dele para a casa do avô, ele acaba abandonando essa raposa. O pai dele força ele a abandonar, né? E chegando na casa do avô, ele vai começar a ter muitas lembranças e ele vai ficar revoltado com a atitude que ele teve. E ele vai atrás do Pax, só que ele vai sofrer alguns acidentes, ele vai passar por muitos problemas e ele vai perder bastante tempo aí na procura do Pax. E paralelo ao ponto de vista do Peter, a gente vai ter o ponto de vista do próprio Pax, e isso é bem interessante, porque é um animal narrando a própria história ali. E também é bem interessante acompanhar isso, porque eles, desde filhotinho, foi criado na casa junto com o Peter, e agora, do nada, ele é abandonado num bosque e ele tem que se virar a própria sorte ali. Ele vai acabar encontrando muitos perigos ali na floresta, ele vai passar fome, ele vai passar por muitos problemas. Só que eu gostei da leitura, só que eu acho que eu não consegui entrar tanto no clima assim. A leitura é óbvio que tá bem explícito que é para emocionar o leitor e eu acabei não sentindo isso. Eu acabei ficando meio neutro na história. Eu gostei, mas não me tocou, não foi uma história que mexeu muito comigo. Tem partes bem tocantes que é de propósito, você percebe que a escritora fez aquilo de propósito.
Mas enfim, eu gostei do livro de modo geral, eu dei 3 estrelas e eu super recomendo. E o último livro que eu li no mês de setembro, enfim, o último livro, foi O Menino do Pijama Listrado, que eu li pra Tibiara em Cacos. E eu gostei bastante dessa leitura, eu já estava querendo fazer essa leitura há muito tempo mesmo, acho que desde 2014. A gente vai acompanhar a história do Bruno, ele é um garoto de 9 anos de idade que mora em Berlim, mas ele vê toda a sua vida mudar quando o pai dele, que é um coronel do exército lá na época do Hitler, ele tem que mudar para um lugar bem distante, ele vai mudar para uma casa menor do que a casa que ele morava antes, e a casa que ele vai mudar é toda cercada por grades e tudo mais, e ele não tem nenhum vizinho, as únicas pessoas vivem do outro lado da cerca, e ele não tem contato com ninguém, até porque o pai dele proibiu ele de ir ver qualquer outra pessoa do outro lado da cerca. Só que ele vai acabar fazendo amizade com o Samuel, eu acho que é assim que pronuncia o nome do outro menininho, que por coincidência nasceu no mesmo dia que ele, e eles vão fazer uma amizade muito forte. E esse livro aqui, gente, vai tratar sobre amizade, vai tratar sobre a forma como o ser humano pode ser cruel, como o meu interesse, como eu posso colocar o meu interesse acima da vida do outro. E isso é muito interessante, acompanhar toda essa história no ponto de vista de uma criança, porque ao mesmo tempo que ele entende alguma coisa, ele não sabe o que está acontecendo direito, então ele acaba soltando algumas coisas, falando algumas coisas que você poderia até se magoar, mas se trata de uma criança, então ele tá falando aquilo inocentemente. Mas enfim, eu gostei muito dessa leitura, eu super recomendo. Gente, é um livrão, um livro muito bom e dá pra ler super rapidinho, eu li ele em um dia e vale muito a pena. E é isso, eu dei 5 estrelas e super favoritado, super recomendado. Então foram esses os livros que eu li no mês de setembro, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser alguma resenha específica de algum desses livros, comenta aqui embaixo pra mim, que talvez eu faça pra vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um curtir aqui embaixo que ajuda bastante na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, um beijo e tchau, tchau.